mudança de mãos da Caixa. Tá aí, Osmando. O governo tem a necessidade da aprovação desses projetos. Nós acabamos de falar de um, que a reforma tributária é essencial para o país, buscada há décadas. E o Centrão quer cada vez mais espaços dentro do governo. Qual é a linha, na sua visão, que o presidente Lula e o governo devem traçar? A partir daqui, ok, a partir daqui não é mais possível conciliar nesses termos de toma lá, dá cá, de entrega para este grupo em troca de votos no Congresso Nacional. Onde é que vai parar esta relação, Osmando? É difícil saber, Ananias, é difícil saber, é muito complicado. Eu vejo aí a ironia que a Cíntia citou, da Serrano lá, foi rezar no Vaticano. Mas será que adianta rezar no Vaticano se quem decide tudo é a base evangélica? É complicado. O Centrão tem na base evangélica e nas bancadas da bala e do agronegócio os grandes fatores de decisão, sobretudo contra o governo. Não são ações contra o governo, são ações contra o país, porque essa reforma tributária ela é essencial para a vida nacional e fazem disso massa de manobra. Ao quererem sempre mais do governo, ao quererem tomar postos importantes, ao quererem e conseguiram chegar ao domínio da Caixa Econômica Federal, que é o único banco popular que o Brasil possui, porque a Caixa Econômica é, na realidade, um grande banco popular, por onde passam todos os interesses das pessoas mais simples, mais pobres, dos trabalhadores. Então, é difícil saber até que ponto o governo Lula pode ceder. Mas acho que o Lula tem sabedoria política, tem experiência, tem determinação e tem um senso de proteção aos brasileiros como talvez nenhum presidente brasileiro teve até hoje. Então, eu faço fé nisso aí e espero que as preces da Rita Serrano, pelo menos nesse sentido, possam prevalecer. Eu acredito que pode chegar a hora, viu, de chegar e expor, de fato, para o povo brasileiro de forma mais clara. Isso. Olha, a gente tem que fazer essa reforma, estamos há 40 anos esperando, isso vai influenciar nisso na sua vida, e tem gente que não quer votar e troca de cargo, porque só quer votar se tiver cargo, se tiver espaço, se tiver orçamento dentro do governo. Ou seja, expor, de fato, como é este modo de operação de alguns políticos, para que, de fato, a população veja, acompanhe, saiba o que está acontecendo e faça o seu julgamento, porque não é possível. Vai virar o poço sem fim. Voltamos ao início da nossa história, está insaciável, de fato. Não, e aí a gente está falando de Arthur Lira, porque agora tem Rodrigo Pacheco também. Sim, botando as garras de fora no Senado. Rodrigo Pacheco agindo também no mesmo e no melhor estilo, porque é assim... Quando cede com o primeiro, aí pronto, não tem mais, abriu a porteira, pronto. Complicado. Olha, e o Osmando traz para a gente agora, também nessa pauta econômica, a notícia boa, nós trouxemos ontem aqui, Osmando, a queda de mais meio ponto percentual na taxa Selic, confirmando as previsões para as reuniões até o final do ano. Foi a última, encerrou. Agora a gente tem essa taxa estabelecida. A partir da reunião de ontem. E aí eu queria que você traduzisse para a nossa audiência os impactos na realidade econômica brasileira. Ainda não é o suficiente, Osmando? O que pode vir a partir daí, da consolidação dessa queda, a terceira seguida da taxa de juros no país? Olha, realmente não é ainda suficiente, mas já é um avanço, porque nós tínhamos 13,75% de taxa Selic, isso até agosto, né? E de lá, a primeira queda de 0,50%, e o Banco Central, inclusive por unanimidade, inclusive com o voto do presidente Roberto Campos Neto, que era a grande barreira que nós tínhamos para conseguir a redução dessa taxa, que ficou um ano em 13,75%, de agosto de 2022 a agosto de 2023, e essa taxa de hoje de 12 nós estamos em 12,25%. Isso.
é a menor desde maio do ano passado, que estava em 11,75%. Pois bem, ainda é insuficiente para fazer acelerar a economia. A indústria está muito debilitada. A indústria passou por um processo de envelhecimento e de depredação brutal sobretudo ao longo desses últimos 6 anos. Então, afetando a indústria, você afeta o comércio, você afeta o serviço e você afeta diretamente o trabalhador, porque você afeta a renda, afeta o emprego. E é isso que levou o Brasil a esse desacerto, esse descaminho na economia, com altíssimas taxas de desemprego e com decréscimo na produção do PIB. Nós estamos no momento de equilíbrio, no momento em que a gente sente que a economia está no trilho certo, está no caminho certo. Nós estamos com juros caindo, nós estamos com a inflação também caindo, nós estamos com o PIB em elevação, então há sinais muito positivos de retomada do crescimento e de melhoria, sobretudo, do setor industrial, que é o setor que mais tem sofrido e que menos tem apresentado resultados positivos. Acho que os reflexos disso começaram a ser sentidos a partir de amanhã, desta sexta-feira, dia 3, e há um consenso de que essa queda dos juros ela poderia ser mais acentuada se houvesse maior crença, maior compromisso com o Brasil, maior esperança de que a economia, de que a indústria, que é sobretudo a indústria, comércio e serviços, precisam voltar a crescer mais. Há um ponto interessante, é que a composição do Copom, do Banco Central, ela tem uma composição de 9 membros, 9 dirigentes, incluindo o presidente. Dos 9, já tem 2 nomeados pelo presidente Lula e 2 novas indicações que estão para mandatos que estão encerrando agora no final de outubro, Então, nós teremos uma composição nova, com 4-4 e o voto de Minerva do presidente. Como o presidente já votou favorável e houve unanimidade nas 3 sessões em que houve queda de 0,50%, é provável, e é isso que se espera, que na virada de 2023 para 2024 possa haver uma redução ainda maior, que a gente possa chegar a 2024 com um dígito de inflação, um dígito de juro Selic, o que faria com que o juro real descontado da inflação passasse a ser, não fosse mais aquele que é o maior do mundo. Então, a esperança está toda nisso. Acho que a economia está no caminho certo, não tem havido desacerto, descaminho por parte do governo, no compromisso da política fiscal equilibrada e séria, então não há razões para que a gente não possa esperar uma queda mais acentuada do juros Selic a partir das próximas sessões. E essa decisão do Copom, Alessio, a terceira queda seguida dos juros no país, na minha avaliação, mostra uma confiança na política econômica adotada pelo governo. Você acha que isso também pressiona o Congresso Nacional nas votações, sobretudo das pautas da área econômica? Motivo de reunião nessa semana nós mostramos aqui do presidente Lula com o Colégio de Líderes da Câmara? Com certeza, Nunes, até porque tudo que o Centrão quer é justamente que o governo, pelo menos na minha visão, o Centrão quer que o governo não vá bem, porque não indo bem, o Centrão vai ser ainda mais necessário para as pautas econômicas, para as pautas sociais, para todo projeto que o Executivo mandar, tanto para o Congresso, lá na Câmara também, como para o Senado. Então, tudo que o Centrão, tudo que os parlamentares que não são tão alinhados com a base governista querem é justamente que essas pautas econômicas, elas, de certa forma, decaiam, que elas não andem, que elas não sejam positivas, que os números da economia brasileira não sejam tão bons, para que a população comece a pressionar por resultados positivos e aí o Centrão tem ainda mais possibilidade, como a Cíntia trouxe, de buscar cada vez mais cargos, infelizmente. Então, é por isso que é muito bom, que é muito positivo a gente acompanhar tanto os números da economia se saindo muito bem, né? Os números positivos, os números
o seu Zé Osmando traz aqui semanalmente os números da economia do Brasil sendo muito positivos, sendo muito bons. O ministro Haddad, inclusive, é colocado como um dos principais justamente por isso, porque ele vem conseguindo colocar uma agenda econômica muito boa no Brasil. E aí, sobre essa questão da taxa Selic, para a população entender um pouco melhor, essa questão ela afeta diretamente na população, porque mexe com os juros dos empréstimos, dos financiamentos, também das aplicações financeiras. Então, tudo que é feito de forma econômica no Brasil passa também por essa questão dos juros da taxa Selic, Ananias. Então, quanto mais números positivos a gente vê na economia, menos o Centrão vai pressionar em busca de cargos, em busca aí de espaços no governo. Então, é muito importante mais uma redução, Ananias. A lógica é essa lá, Cíntia? Sim. A lógica é exatamente essa. Governo fraco é Congresso forte. E até que isso não, a princípio, se a gente estivesse falando só de equilíbrio de forças, né, não seria algo ruim. Sim. Né? Não seria. Mas acontece que, infelizmente, a gente tem que falar que hoje funciona na base da chantagem. E isso está longe de ser uma coisa boa. Independente do presidente que for, não é possível mais que o Brasil siga nessa toada de eleger presidentes escolhidos pela população democraticamente e esses presidentes não conseguirem implantar as suas pautas, aquilo que foi defendido durante a campanha, simplesmente porque ele precisa mudar de rota aí no primeiro ano, como é o caso do Lula, mudar totalmente a rota. O Bolsonaro a gente não sabe, porque não sabe muito bem qual era a rota dele. Mas no caso do Lula tinha e tem, né, pautas delimitadas, se construiu um ministério e de repente você muda completamente a cara desse ministério, você passa a trabalhar de uma outra forma. Então, eu acho que não é mais... O Brasil precisa resolver isso de uma vez por todas. Eu vi o ministro Barroso, presidente do Supremo, defendendo... e eu acho que algo que vai começar a crescer no Brasil, um semipresidencialismo. E o Barroso sabe o que está falando, porque é isso que está acontecendo no Brasil. E só tende a piorar, né? Vai chegar um determinado momento que os governantes não vão mais conseguir fazer nada. Lembrando que o governo Bolsonaro no início resistiu, né? Não vamos compactuar com o Centrão, porque tinha até aquela frase... Não, lembra, tinha música. Tinha música do Heleno. Era o Heleno, né, que cantava, durante a campanha e tudo, mas depois estava abraçado, né? Entregou, né, o governo. O Lula também já está abraçado com o Centrão, então... Osmando, semipresidencialismo, na sua visão, seria um caminho para o país? Não vejo. Acho que o sistema presidencial ainda é a solução. O problema é que nós vivemos com um Congresso que só tem uma palavra no dicionário: barganha. E há um risco muito forte, é que o Arthur Lira se tornou líder como o grande líder do Centrão, sendo presidente da Câmara dos Deputados. Aí aumenta de forma exponencial o seu poder, porque ele, diferentemente do Eduardo Cunha, ele tem diálogo, ele ouve, ele é uma espécie de divã para os parlamentares de todos os quadrantes da Câmara dos Deputados. Isso dá a ele um poder de barganha estúpido. Então, como desconstruir essa capacidade de barganhar, do tome lá da cá, só faço se me derem, isso é que precisa acabar. Mas acho que o presidencialismo, como a democracia, são as duas grandes instituições para a governança mundial. Só para deixar claro, você citou a posição do ministro Barroso, não é a sua, né? Plenamente com você, Osmando, mas eu acho que o Brasil... O ideal seria que a população tivesse um melhor discernimento na hora de escolher seus parlamentares. Mas como eu não vislumbro isso no futuro, eu entendo que precisa se discutir isso com a sociedade. Como você citou, Ananias, a sociedade tem que saber o que acontece e as pessoas têm que parar de normalizar isso que o Centrão está fazendo, que é chantagem com o governo, prejudicando a população. Eu acho que falta aí mostrar para a população
educar a população, é entender o que os parlamentares que ela elegeu estão fazendo. Sim. Porque isso extrapola o que cada um, a ideologia de cada um, isso extrapola. Ninguém aqui está questionando. Hoje a Carla Zambelli publicou uma foto onde ela coloca os palestinos como ratos. Né? Criou um maior problema com a comunidade palestina. Isso é a opinião dela? É um horror que ela fez? Mas a opinião dela. Mas a chantagem é outra coisa. Né? E aí isso está acontecendo. Aí tem os chantagistas maiores, né? Os dois, né, que nós já sabemos. E tem aqueles menores, tipo o Davi Alcolumbre, que quer voltar para o Senado. Aí começa a empatar as coisas do governo. Gente, dia desses, eles simplesmente rejeitaram o nome do defensor público, uma pessoa que não tem nada a ver, sabe assim? Aí essa pessoa agora está no seu currículo, Igor, né, o nome dele, esqueci o sobrenome, está no currículo dele e agora foi rejeitado pelo Senado. Imagina o peso que isso não tem na vida de uma pessoa. É complicado, olha. E lembrando, reforçando, na hora de votar, se vota muito no presidente, conhecendo a pessoa e tal, e se às vezes se negligencia o voto para deputado, ou no prefeito, e se negligencia o voto para vereador, se vota no vereador porque o fulano pediu, sem conhecer de fato qual é a linha daquele político. E lembrando que ninguém no sistema que a gente tem hoje é prefeito, é governador ou é presidente da República sem ter deputados, vereadores, senadores na sua base para poder governar. E aí é preciso chamar a atenção da população para essa coerência, para que se dê tanta importância também aos cargos do legislativo, porque não se faz um governo sem legislativo. A gente tem inúmeras provas no nosso regime democrático a partir disso. Tá?